Prosseguimos caminhando em Atos. Essa não é uma caminhada curta. Estamos basicamente na metade do livro, ainda faltam uns bons 13 capítulos para terminarmos o livro. E chegamos agora na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária foi retratada pelo pastor Jonatas Alves Domingos, durante os dois últimos domingos, se não me engano. E agora chegamos no início da segunda viagem missionária de Paulo. Então essa não deixa de ser uma mensagem sobre missões. Não podemos deixar de falar acerca de missões. E aqui eu peço licença para os irmãos, no primeiro culto fazer a mesma coisa, e não houve problema, mas aqui eu espero que também não haja. Eu preciso dar aos irmãos um pouco de aula sobre a história da igreja brasileira, como a igreja chegou no Brasil. Porque é a igreja que eu sei, não sei como as igrejas chegaram em Portugal, mas eu sei como chegou no Brasil. Não sei se recordam, mas o Brasil foi descoberto em 1500 por um país que talvez os irmãos conheçam. Em 1557, chegaram ao Brasil os primeiros missionários protestantes presbiterianos enviados na verdade não presbiterianos, eram reformados franceses, enviados por João Calvino. Em 1557 foi o primeiro momento em que a igreja protestante, o evangelho protestante, chegou ao Brasil. Os dois missionários que lá chegaram realizaram um culto, mas depois de algum tempo eles foram mortos pela igreja católica no Brasil. E aqui já temos algum indício do que é fazer missões. Já temos algum indício também daquilo que veremos na história do apóstolo Paulo. A Igreja Batista no Brasil só chegou em 1810. Então foram muitos anos ainda até que a Igreja Batista chegasse. Foi a última denominação histórica a chegar no Brasil. Antes chegaram os anglicanos, antes chegaram os luteranos, antes chegaram os presbiterianos. Os batistas só chegaram em 1810. E só em 1907 é que foram iniciadas as juntas de missões nacionais. Os batistas brasileiros têm duas juntas de missões. A missão nacional, que atua dentro do país. O Brasil é um país absolutamente grande. E é necessário que o Evangelho chegue a todos aqueles sítios que os irmãos podem imaginar, mais diversos possíveis, cidades onde não há nem asfalto, e cidades onde há arranha-céus e é tudo tão difícil. Mas o Evangelho precisa chegar a todos esses sítios. E também há missões mundiais. Os irmãos conhecem diversos missionários que já passaram por aqui. A Igreja da Graça já foi pastoreada por um missionário das Juntas de Missões Mundiais. A terceira Igreja Batista de Lisboa, o pastor Jorge Venturini, durante muitos anos foi missionário das Juntas de Missões Mundiais. Enfim, ser batista no Brasil é ter uma relação muito íntima com missões. E, inclusive, nas igrejas locais, nós temos um esforço muito grande de missionário. Geralmente, os jovens participam de viagens missionárias. Eu, na minha juventude, e aqui já admitindo que não sou mais jovem, participei de algumas viagens missionárias. Às vezes, a gente ficava 20, 24 horas dentro do ônibus, só para chegar no lugar que a gente ia fazer o trabalho. E aí, ficava 2, 3 dias no lugar, dormindo muito mal, porque era muita coisa para ser feita. E depois, pegando mais 20 a 24 horas de volta, no mesmo ônibus, todo mundo muito alegre, muito feliz, muito cansado. A parte da alegria e da felicidade é verdade, não é mentira. Porque a gente fica feliz de participar do Senhor. A gente vê coisas que a gente não veria só no nosso dia a dia na igreja. E mais tarde, eu e Eline, já casados, tivemos a oportunidade de fazer uma viagem missionária na Amazônia, junto aos povos ribeirinhos, viajando de barco pela bacia hidrográfica do Amazonas. Foram 7 dias de domínio e rede, visitando comunidades que a gente nem imaginava que existiam, pregando o evangelho em comunidades que nunca haviam ouvido falar de Jesus, e entrando em casas de madeira onde a gente podia ver peles de onça na parede, e onças de verdade, porque as onças estavam incomodando aqueles moradores, comendo as galinhas deles, e aí alguém foi lá muito irritado, matou a onça, pegou a pele e colocou na parede da sua casa. E isso era coisa que nós, vindo da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade grande, a gente não imaginava que isso acontecesse. Mas a gente vê esse tipo de coisa. Missões é a oportunidade de ver coisas que a gente não veria no conforto do nosso dia a dia, no conforto do nosso lar. Então, assim, se tem uma coisa que o trabalho missionário nos ensina, e a gente vai ver isso também aqui no texto que leremos hoje, é que além de ser uma grande bênção para quem participa, não só de quem vai, mas também de quem participa lá, nas igrejas locais onde nós ajudávamos, nas comunidades. As pessoas são abençoadas, nós vemos Deus abençoar pessoas. Há também uma
uma gama absurda e inúmera de problemas que podem acontecer. São muitas variantes, muitas coisas que a gente nem imagina e podem acontecer de errado, e a gente vai ver isso aqui. Esse texto que nós leremos agora é o texto de Atos 15, a partir do verso 36, e vamos até Atos 16, verso 22. Não leremos tudo de uma vez, faremos a leitura em blocos, e à medida que nós leremos cada bloco, a gente para e conversa um pouco sobre o que nós podemos ver daquele bloco específico. Então, o primeiro bloco é Atos 15, versos 36 a 41. E diz o seguinte, o texto bíblico: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também um irmão chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, aqui nesse primeiro ponto, nós vemos que mal a viagem começou, eles nem tinham entrado no barco. Já temos problemas. Nós lemos alguns versículos antes que Marcos abandonou o grupo missionário da primeira viagem por medo, por receio, não importa qual foi o motivo. Ele deixou aquele grupo com menos uma pessoa. Paulo sentiu-se extremamente traído, talvez, por essa atitude, porque quando você parte em missão, quando você parte em equipe para fazer um trabalho, você conta que toda aquela equipe vai continuar até o final, porque cada membro da equipe tem algo a ser feito. Quando Marcos deixa a equipe na primeira viagem, ele deixa o grupo na mão. Ele deixa o grupo com uma sobrecarga de trabalho, e ele deixa de experimentar também não só os problemas, como as bênçãos de participar de uma viagem missionária. Paulo, temendo que isso pudesse voltar a acontecer na mesma viagem, se a mesma pessoa é chamada, porque Paulo já previa que haveriam problemas. Paulo previa que haveriam dificuldades. Então ele já sabia, bom, se Marcos abandonou o grupo na primeira viagem, o que o impede de fazer novamente isso? Então ele brigou com Barnabé. A briga deles não foi pequena. Eles demoraram anos até se reconciliarem, mas pela misericórdia de Deus houve reconciliação entre os três. Paulo, Barnabé e João Marcos se reconciliam. Nós podemos ler isso em Colossenses 4:10, em 2 Timóteo 4:11. Mas a questão é que essa desavença poderia ter sido evitada. Paulo era o líder do grupo, Paulo era um apóstolo, era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Barnabé deveria ter acolhido a decisão de Paulo. Barnabé deveria ter ouvido Paulo e decidido, e eu falei, ok, não vamos levar João Marcos, vamos prosseguir com o grupo dessa forma. Muitas vezes a gente questiona as decisões de nossos líderes, daquelas pessoas sobre quem nós estamos na liderança, porque julgamos que nós temos mais experiência que elas, ou julgamos que a nossa decisão é mais acertada que a delas, mas o princípio de respeitarmos aqueles que estão acima de nós não é invalidado por nós acharmos que eles estão errados. Barnabé achava que Paulo estava errado em não querer levar João Marcos. Isso não invalida a decisão de Paulo em não querer levar João Marcos. A decisão de Paulo era bem embasada. Ele sabia, ele lembrava-se da experiência que aconteceu na primeira viagem, não queria que acontecesse novamente, não queria repetir aquela experiência. Então ele decidiu não levar, Barnabé não ouviu. Mas a continuação do texto aqui nos dá uma dica muito importante sobre o que é um envio missionário. Repare que nos versos 39 e 40 vemos que Barnabé e João Marcos dirigem-se a Chipre, a uma outra localidade, e que Paulo, com Silas e o restante do grupo, parte encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ou seja, eles partiram com a bênção daquela igreja local. E aqui eu divido uma experiência pessoal minha. Quando nós viemos de Portugal, a convite do pastor Jonas para ajudar aqui na graça, nós fomos enviados, eu e Eline e Sara também, nós fomos enviados por duas igrejas. Eu estagiava numa igreja presbiteriana, ou seja, eu estava ali na igreja batista, mas essa igreja presbiteriana nos enviou, e uma outra igreja batista também, sabendo da importância do trabalho, sabendo da necessidade de trabalhadores aqui no país, também nos enviou. Nós fomos enviados por duas igrejas locais, pessoas que nos conheciam, pessoas que já sabiam da nossa índole, pessoas que sabiam da nossa experiência, conheciam nossos pais, conheciam o nosso trabalho, sabiam como nós nos portávamos.
Missões passa pela igreja local. Missões passa pela igreja local. Uma pessoa que decide ir às nações ou a algum outro estado, qualquer lugar, não importa, sem que a igreja local abençoe, isso é extremamente danoso. Isso mostra que a pessoa não se importa com a decisão da igreja local. Isso mostra que a pessoa não se importa nem com a igreja onde ele vai ficar. Porque se ele não se importa de ter sido enviado para a igreja local, como é que ele vai se importar com a igreja onde ele vai trabalhar? Então, missões passam pela igreja local. Nós, como igreja, temos nos envolvido com missões nacionais, como eu, todo domingo. Nós temos acompanhado a importância das nossas ofertas para pastores que estão em diversos campos em Portugal. Isso é extremamente importante. Missões também é a respeito de dinheiro. Missões é a respeito de dinheiro, de voluntariados, pessoas que se entregam. Missões é a respeito de igrejas que acreditam que Deus ainda opera. Deus opera hoje, Ele usa pessoas comuns, pessoas vocacionadas para fazer aquilo que Ele deseja. Pessoas passam pela igreja local. Prosseguindo com o texto, entramos no capítulo 16 de Atos. Leamos dos versículos 1 ao versículo 5. Diz o seguinte texto: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que eles observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Aqui nós temos a entrada de uma das figuras muito importantes que nós temos no Testamento, que é Timóteo. Timóteo era um jovem, filho de Eunice, neto de Lóide. Essas duas mulheres foram extremamente importantes na formação de Timóteo. O nome de Timóteo significa aquele que honra a Deus. Isso nos dá uma perspectiva de que Lóide e Eunice eram mulheres tementes a Deus mesmo antes de Timóteo nascer. E a forma como elas criaram seu filho fez dele um vocacionado potencial. Paulo viu que o testemunho das pessoas a respeito de Timóteo era bom. E Paulo quis levá-lo para essa experiência missionária. E levou. E aqui nós vemos que Paulo fez com que ele passasse pela circuncisão. Não era algo que Paulo achava obrigatório para ninguém, mas ele fez isso, como o texto diz, por causa dos judeus daquele lugar. Timóteo era filho de judia. Ele deveria ter sido circuncidado, mas não foi. E isso causava um mau testemunho para os judeus daquele lugar. Se nós queremos pregar o Evangelho, seja onde quer que nós estejamos, é importantíssimo que nós tenhamos um bom testemunho. Então, mesmo que Lóide e Eunice fossem mulheres tementes a Deus, membros daquela comunidade judaica, elas não haviam feito seu filho e seu neto passar por aquilo que é a confirmação do judeu. Paulo achou importante que isso acontecesse para que o testemunho delas fosse ainda melhor. Que o testemunho de Timóteo também fosse ainda melhor. Reparem, Paulo fala sobre isso em Romanos 2, 25 a 29. Ele diz que a circuncisão da carne não é algo importante. O que importa é que nosso coração seja circuncidado para Deus. O que importa é que nosso coração seja selado pelo Espírito Santo e que Cristo habite nele. Isso que importa. Isso que aconteceu com Timóteo foi para que o seu testemunho junto aos judeus fosse ainda mais expressivo. E o trecho ainda informa que Paulo, ao passar pelas cidades, ele levava os documentos e decisões da igreja de Jerusalém. Tentem imaginar naquela altura em que certamente não havia internet, certamente não havia WhatsApp nem Telegram. As igrejas das colônias romanas não tinham como conhecer as decisões da igreja de Jerusalém, a não ser que alguém fosse lá e levasse os documentos. E tentem imaginar a importância que era, naquela época, se a igreja de Jerusalém toma as decisões acerca de como o culto deve ocorrer, como lidar com heresias, como lidar com os problemas que acontecem dentro da igreja. Se a igreja de Jerusalém toma uma decisão, como é que as outras igrejas vão saber? E como é que elas vão se portar? E como é que elas vão ter, como dizem em Atos 2, uma só mente e um só coração? Era importante que alguém fosse levar esses documentos. O trabalho missionário naquela época era de extrema importância para fortalecimento e sustento das igrejas que já existiam também. Não é só para que novas pessoas conhecessem Cristo, mas também para que as igrejas estivessem no mesmo capítulo, no mesmo parágrafo, no mesmo ponto que a igreja de Jerusalém estava, e que todos tivessem uma concordância quanto à teologia, quanto à doutrina, quanto à forma de culto, para que tudo ocorresse de uma forma sã, de forma correta.
As igrejas eram fortalecidas na fé por esses documentos e por isso aumentavam o número. É muito interessante ver como Atos enfatiza isso, as igrejas aumentavam o número. Continuando, leamos Atos 16, 6 a 10. Diz o seguinte texto: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Temos aqui o segundo momento de crise na viagem. O primeiro momento de crise aconteceu antes mesmo da viagem começar, foi quando Paulo e Barnabé brigam. E aqui nós temos um momento em que o Espírito do Senhor impede que eles prossigam com o plano que eles tinham determinado anteriormente. Eles tinham um plano de ir até a Ásia, tinham um plano de passar por outras cidades. Deus não permite. E aqui o texto enfatiza que 2 vezes eles foram bloqueados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus. Isso pode nos fazer pensar. Então, será que, com tanto problema acontecendo, com o problema no início da viagem, com esse impedimento agora, será que eles deveriam realmente ter viajado? Será que essa viagem missionária era necessária? Porque, para que passar por tanta dificuldade? Para que passar por tanto problema? A resposta vem no versículo 6, quando nós lemos, no versículo 9, quando diz que Paulo tem um sonho com o varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus queria que eles estivessem naquele lugar. Deus queria que eles chegassem naquele ponto. Se eles não chegassem naquele ponto, não ficava fácil a volta a Troade. Se eles não chegam a Troade, eles não pegam o barco para Filipos, para a Macedônia. Eles não chegam naquele lugar onde Deus queria que eles estivessem. É muito importante que quando a gente diz que Deus é Senhor das nossas vidas, nós realmente queiramos dizer isso. Porque dizer que Deus é Senhor das nossas vidas quer dizer que nós acreditamos nisso nas últimas consequências, inclusive quando Ele manda que nós não façamos algo, ou quando Ele manda que nós mudemos o nosso plano, ou quando Ele manda que a gente parta para algum outro lugar, porque é lá que Ele quer que a gente vá, porque é lá que nós seremos úteis. Isso não é só para o missionário, isso não é só para o pastor, isso não é só para o evangelista, para o obreiro, não importa, isso não é só para o vocacionado, isso é para todo cristão. O nosso relacionamento com Deus tem que ser tão íntimo a ponto de nós sabermos discernir quando Deus fala conosco. E esse discernimento vem quando nós conhecemos a palavra dele, não vem por outra razão. Não conheceremos e não ouviremos a voz de Deus se não for através de sua palavra. Não há como... Não creio que Deus vá se revelar como Deus se revelou naquela época a Paulo em sonhos. Mas eu creio que Deus fala através das Escrituras. Eu creio que Deus fala através de impressões que nós temos, através de amigos que confiam suas vidas a Deus e que podem nos dar bons conselhos acerca da forma como nós devemos viver. Ouvir pessoas que confiam em Deus, que são tendentes a Deus, é importante no nosso caminho. Confiarmos no pastor da igreja, confiarmos nos líderes que estão acima de nós na igreja, confiarmos nos amigos que cresceram conosco, nos viram nossa caminhada com Cristo, nós vemos também sua caminhada com Cristo. Porque Deus usa essas coisas, Deus usa essas pessoas, Deus usa esses elementos para falar conosco. Negligenciar isso, de certa forma, é negligenciar a palavra de Deus também. Nunca, sem em tudo, confirmar com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Prosseguindo. Atos 16, 11, 18. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos das mulheres que por ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizado, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo,
e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui, nesses versículos, nós temos dois pontos importantes de Atos. O primeiro é com Lídia, em cuja casa a igreja de Filipos foi iniciada. Aqui nós temos o início da igreja de Filipos. Filipos era uma cidade com tão poucos judeus que nem mesmo tinha uma sinagoga. A lei judaica naquela época dizia que para que houvesse uma sinagoga numa cidade era necessário que houvessem pelo menos 10 homens judeus. Isso nos mostra o indício de que havia pouquíssimos judeus naquele lugar. Tanto que quando eles se reúnem naquele lugar de oração, a Bíblia é clara em dizer que eles falaram às mulheres que lá estavam. Naquela cidade, em Filipos, mais mulheres ouviram o Evangelho do que homens. E isso se reflete na forma como Lídia entrega sua casa. Lídia ouve o Evangelho e Lídia leva o Evangelho para dentro de sua casa. Lídia abre sua casa para que aquele grupo pudesse descansar. É na casa de Lídia que a igreja de Filipos inicia. É na casa de Lídia onde os missionários têm sua base missionária naquele lugar. A conversão de Lídia foi tão séria, foi tão intensa, que no mesmo momento em que ela se converteu, ela levou toda a sua casa, o tamanho e a importância daquilo que ela tinha ouvido, para que os apóstolos ouvissem também, e eles também foram batizados. Toda a casa dela foi batizada naquele dia. E não parou nisso. Ela disse: se vocês julgam que aquilo que aconteceu comigo é real, usem a minha casa é sua. Lídia foi importantíssima, não só para aquela viagem missionária, por ter permitido que os missionários ficassem na casa dela, como ela também se tornou uma sustentadora dos missionários. Lídia, com o seu trabalho, Lídia era uma mulher rica, Lídia tinha um trabalho, Lídia tinha um comércio, ela sustentou missões também. Como eu disse, missões passa pela vocação, passa pelo envio, passa pela pessoa, mas missões passa por sustento. Às vezes a gente negligencia isso. Aquilo que nós fazemos como igreja com €1 por mês tem feito diferença na vida de pessoas que têm pregado o Evangelho no nosso país. Não negligenciemos o poder de €1. Se é assim que podemos colocar. Não negligenciemos isso. Porque há pessoas que dependem disso. Há pessoas que dependem desse valor. E o segundo encontro que nós temos é com essa jovem possuída de um espírito de adivinhação, que é o que trouxe problemas a Paulo e Silas. A jovem acompanhou o grupo de missionários por alguns dias e ia junto a eles, gritando e anunciando que eles eram servos de Deus e estavam ali para anunciar o caminho da salvação. No primeiro momento, quando a gente vê essa declaração na Bíblia, a gente pensa: bom, ela estava a fazer um serviço para eles, né? São servos de Deus Altíssimo. Estão aqui para anunciar a palavra de salvação. Só que ela não estava possuída por um espírito de Deus, ela estava possuída por um demônio. Então tentem imaginar a situação de ter alguém endemoniado ao seu lado, dizendo por mais que fossem verdade essas coisas. Lembre-se que quando os demônios encontram com Jesus também, eles se prostram e adoram a Jesus. Essa não é uma atitude diferente daquilo que a gente vê já nos evangelhos. Então, não devia ser fácil para Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, porque esse era o grupo de missionário naquele momento, não devia ser fácil para eles pregar o evangelho com alguém fora de si, dizendo e falando de forma absurdamente constrangedora e talvez ameaçadora aquilo que era uma verdade. Reparem na longanimidade de Paulo. Isso durou por alguns dias. Não foi no exato momento que ela começou a acompanhar o grupo. Ela acompanhou o grupo por alguns dias, até que Paulo não aguentou mais, estava farto e expulsou o demônio daquela moça. E aí começam novos problemas para a nossa equipe missionária. Leamos Atos 16, 19 a 22, os últimos versos desse trecho que nós terminaremos hoje. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-o aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E aqui a gente termina por hoje esse texto. Aqui é necessário um contexto.
aqueles senhores não podiam simplesmente acusar Paulo e Silas, e aqui também é o motivo de ele só ter acusado Paulo e Silas e não Lucas e Timóteo também, de ter expulsado o demônio daquela moça. Eles fizeram isso motivados pelo fato de que acabou a esperança de lucro deles. Uma vez que Paulo expulsou o demônio daquela menina não voltou a ser possessa. Alguns dias passaram entre a libertação daquela moça e os seus senhores terem levado-os às autoridades. Depois de eles perceberem de fato que ela não conseguia mais fazer nenhuma adivinhação, que ela não acertava mais nenhuma previsão, eles ficaram enfurecidos pelo fato de que não haveria mais dinheiro, a sua renda seria diminuída, porque eles não podiam mais contar com aquilo. E aí, quando você mexe na carteira de alguém, a pessoa fica profundamente irritada. Outro contexto importante de entendermos: naquela mesma época, o imperador Romano Cláudio, ele havia lançado um édito, um documento, uma expedição, alguma coisa que dizia que os judeus eram pessoas não gratas no Império Romano. A prática do judaísmo se tornava proibida, e não só em Roma, como também nas colônias. Filipe, como o próprio texto diz, era uma das colônias romanas mais importantes. Aqueles senhores, sabendo disso, eles sabiam do contexto legal, da situação dos judeus dentro do Império. E foi por isso que eles acusaram Paulo e Silas. O texto diz: esses judeus, atrapalhando a nossa ordem, nossos costumes, porque nós somos pessoas de outros costumes, somos romanos. Nós não nos dobramos ao Deus desses judeus, nós temos os nossos próprios deuses. Filipe certamente é uma cidade mergulhada no panteísmo, mergulhada no sincretismo religioso de toda forma, como nós vimos já em Atos, outras cidades onde isso acontecia também. Certamente, pela tão pouca quantidade de judeus que havia naquele lugar, eles não tinham ouvido falar do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, quanto mais do seu Filho Jesus Cristo. Eles adoravam outros deuses. Eles tinham deuses familiares, tinham os deuses estatais, os deuses da colônia, os deuses para a chuva, para a fertilidade, enfim, deuses para tudo. Quando os senhores daquela jovem percebem que eles iam ficar sem dinheiro, que eles iam ficar sem o seu sustento, sem a sua provisão, eles atacam Paulo e Silas com aquilo que eles tinham, que era a lei romana. E a lei romana dizia que o judaísmo era proibido. Por isso que daqueles 4 homens daquela equipe missionária, novamente, a equipe missionária era formada por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, só atacaram Paulo e Silas, que eram os únicos judeus de pai e mãe. Lucas era gentio, completamente gentio. Timóteo era filho de homem grego, ele não podia ser tomado, eles não podiam ser tomados naquele mundo. Eles reservaram o pior do tratamento para Paulo e Silas. E quando a gente ouve de Paulo e Silas em Atos, a gente já sabe o que nos espera quando o pastor Jonas pregar na próxima semana sobre eles na prisão, que é um dos textos, para mim, mais poderosos de Atos, um dos textos mais fantásticos de Atos. Mas a gente espera a próxima semana para isso. Mas, independente da continuação desse texto ficar para a próxima semana, eu creio que queria compartilhar com os irmãos 3 lições que eu tirei para a minha vida quando eu preparava esse ano para os irmãos. Eu espero que, de alguma forma, essas lições também possam servir para os irmãos. A primeira lição é que quando nós nos empenhamos em fazer a obra do Senhor, seja qual for a obra, Ele coloca diante de nós. Não há garantias de que tudo vai correr bem do início ao fim. Não há nenhuma garantia, Deus nunca garantiu isso. A equipe missionária enfrentou problemas antes mesmo de partir em viagem com a briga de Paulo e Barnabé. E o grupo também enfrentou problemas com as autoridades romanas e filipos após passar alguns dias sendo atrapalhados pela jovem possessa pelo espírito enganador. Apesar disso, o grupo prosseguiu. Mesmo com a briga de Paulo e Barnabé, o grupo prosseguiu fortalecendo as igrejas com as quais já haviam pensado em passar. O grupo prosseguiu em ouvir a voz de Deus quando pediu que eles mudassem o caminho deles. O grupo prosseguiu. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de coisas que eles nem imaginavam que podia acontecer, o grupo prosseguiu. Missões é um trabalho de persistência. Lá no Brasil a gente ouve muito da realidade religiosa na Europa. Pós-liberalismo, pós-cristianismo, pós-tudo. Tudo pode. E a gente sabe, porque nós acompanhamos os missionários há tanto tempo, nós sabemos quais são
os números que os missionários apresentam para as outras missões brasileiras. Poucos batismos, poucas conversões. Isso não impede que pessoas sejam levantadas por Deus para avançar o Evangelho. Isso não impede que o trabalho seja mantido, isso não impede que pessoas ainda tenham o coração ardendo para que Jesus seja conhecido em cada canto da Europa. Isso não impede. O nome de Jesus é mais importante que números, o nome de Jesus é mais importante que relatórios, o nome de Jesus é mais importante que as dificuldades, o nome de Jesus é mais importante que os sofrimentos que muitos missionários passam, o nome de Jesus é mais importante que tudo isso. E muitos missionários colocam o nome de Jesus acima de suas próprias vidas. São heróis. Não me incluo entre eles. A segunda lição que eu tirei, e eu espero que os irmãos também sirvam para os irmãos, é que quando nós nos colocamos à disposição de Deus para realizar a sua obra, alguns de nossos planejamentos podem ser mudados, cancelados ou até mesmo impedidos. O grupo queria ir até a Ásia, queria chegar à região de Bitínia, queria proclamar o Evangelho nas igrejas onde eles já haviam passado. Deus fez com que o caminho fosse mudado para que uma nova igreja surgisse em Filipos. O Evangelho ainda não havia sido pregado em Filipos. Paulo nem Barnabé, antes, no planejamento da viagem, não haviam pensado em ir até aquela colônia. Deus, sim. E era necessário que eles chegassem até aquele ponto onde eles chegaram e foram impedidos para que tivessem que voltar a Troade para assim entregarem um novo transporte para chegar a Filipos. Quando Deus decide as coisas, não importa o nosso planejamento, Ele muda o nosso planejamento para que a vontade dele seja cumprida. E é necessário que nós estejamos alinhados com Deus nesse aspecto, para que nós não nos sintamos derrotados, não fiquemos frustrados, não fiquemos desanimados quando Deus impedir de mudar nosso planejamento, porque essa é a vontade dele. Deus tinha outros planos para aquela equipe missionária e sua intenção é que fossem cumpridos. Deus não tem planos e deixa os planos para depois. Quando Deus decide fazer algo, Ele faz. Não é como nós que decidimos que determinado dia faremos a faxina e depois a gente faz. Depois, se calhar vai estar cansado. Os nossos planos são falhos, nossos planos são completamente limitados. Os planos de Deus não. Os planos de Deus são perfeitos. Temos de estar atentos à voz de Deus e dispostos a mudar nossos planos, quando claramente essa é a vontade do Senhor. E a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que missões, como Jesus disse, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não é uma opção, é um dever. É certo que nem todos deixaremos nossas cidades ou países, mas todos podemos fazer no dia a dia o nosso campo missionário. Todos nós podemos acordar, decidimos a fazer o nosso dia o nosso campo missionário. Nosso testemunho, a forma como vivemos em família, como nos portamos e como refletimos a glória de Deus, aliados à poderosa palavra do Senhor e ao convencimento e atuação do Espírito Santo, faz com que nós todos sejamos uma grande equipe missionária andando pelas ruas de Portugal. Todos nós somos uma grande equipe missionária. Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, disse uma vez que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por mais que as palavras possam soem pesadas, creio que nosso trabalho é descansar nas mãos de Deus, permitir que o Espírito haja em e através de nós, de nossas vidas, e que a cada dia nós entregamos tudo, nossos desejos, nossos anseios, nossas aflições, nossos planos, nas mãos de Cristo.